Muito prazer, meu nome é Vitória Leite. Hoje eu vou te levar para dar um giro pelo que tem de mais legal por aí, mundo afora. Tá começando o Giro da Vit. Eu sou a Vitória, mais conhecida como Vi, Vit, Vivi e outros apelidos, o que você quiser me dar. Eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga e educadora em compaixão aplicada. Eu ensino as pessoas a meditarem e a lidar com as próprias emoções com mais gentileza, não se cobrando tanto, como você faria com o seu melhor amigo, sabe? A vida toda eu lidei com crianças, ajudando elas a se comunicarem melhor e, em troca, eu pude aprender muito, vivenciar meu mundo lúdico, criativo e, junto com elas, a me libertar um pouco mais. Eu aprendi demais e, em resumo, o Giro da Vit mostra muito disso, do meu lado curioso, do meu interesse por tudo que é diferente e novo. E o próximo giro não vai ser aqui. Eu vou te levar para dar uma voltinha comigo e a gente vai conhecer a Karime, uma ceramista que vai proporcionar pra gente uma experiência incrível. Eu espero que você aproveite junto comigo. Eu prometi e eu tô cumprindo, que eu disse que ia levar vocês num passeio incrível. E nós estamos aqui cheios de natureza no lugar, cercados por esse clima tranquilo. E nós vamos descobrir mais sobre o universo da cerâmica, tranquilo, leve e divertido. Pra você. O Giro da Vit se teletransportou pro estúdio da Karime Engels, ceramista e arquiteta. Karime, muito obrigada por receber a gente aqui. Imagina, um prazer receber vocês. Obrigada, a gente está muito feliz de ter você no Giro. E a gente queria saber mais sobre você. Você é arquiteta de formação, hoje é ceramista, trabalha nesse espaço incrível. Como é que aconteceu essa transição, esse passo? Qual foi o ponto de virada? Conta pra gente. Então, eu sou formada em arquitetura, né? Mas eu sempre tive como prioridade maior viajar, conhecer o mundo, do que a arquitetura propriamente dita. Trabalhei um pouco com isso em vários lugares, né? Morei na Austrália, Espanha, Inglaterra, enfim. Quando eu voltei para cá, trabalhei um pouco com arquitetura, mas eu acabei indo para o mundo corporativo, né? Me mudei para São Paulo e meio que caiu no meu colo um emprego na área de software que vendia para as telecomunicadoras, ou seja, nada a ver com a minha formação. E eu fiz isso há 5 anos. Eu sempre falo, né? Os 2 primeiros anos foram ótimos, porque eu aprendi muito. Foi tipo um MBA na prática, né? Uns 2 anos estava meio estagnada, mas tudo bem, já sabia o que fazia, estava tudo certo. E no último ano eu já não aprendia mais muita coisa e acabou sobrando meio que só o stress, né? Aquilo não me alimentava mais. Não tinha mais evolução. Não tinha mais evolução e aprendizado e nem a realização, né? Porque o que sempre me cativou, o que eu gosto mesmo, por que eu fui estudar arquitetura, é o design. Então, digamos que o design em todos os formatos, todas as apresentações, em todas as suas escalas, né? É isso que me cativa. Então, de um dia para o outro, meio que eu decidi pedir demissão. Então, eu estava lá com, né, uma poupancinha em muito tempo e sem saber o que eu ia fazer da vida. Então, fiz um processo de coaching e isso me ajudou a entender porque eu gosto tanto de arquitetura, mas eu não queria trabalhar com isso. Explorei design, né, várias coisas, fiz até curso de joalheria, enfim, fiquei brincando com as ideias. E quando eu descobri a cerâmica, isso foi em janeiro de 2018, eu estava visitando um amigo na Espanha. Quando eu descobri a cerâmica, eu sentei num torno e eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, desde então que eu venho, né, investindo todo o meu tempo, aprendizado, né, corri atrás e logo montei o meu negócio nessa área. Então você descobriu que não era só apreciar o design que te movia, era você estar ali totalmente envolvido, você criar. Totalmente imersa, exato. Tanto que, lógico, trabalho é trabalho e sempre tem partes que não nos agradam tanto, Sim. né? Mas fazendo isso que eu faço hoje, realmente é algo que eu quero fazer todos os dias, né? Eu gosto da criação, gosto de enxergar beleza no meu dia a dia, gosto de agregar isso para as pessoas, porque era algo que eu sentia muita falta no mundo corporativo. No fim das contas, eu chegava em casa e eu falava, o que eu acrescentei no mundo hoje, né? E aí? E hoje não, todos os dias eu sei o que eu tô, né, melhorando na minha parte. Você tem um propósito com exatamente, a cerâmica, então, exatamente. é legal. E
Pensando nesse background, né? Nisso tudo que você viveu até chegar aqui, o que você traz do mundo corporativo, dessa sua vivência fora? Aliás, eu imagino que, gostando tanto de viajar, acho que era o que você mais gostava de ver, né? Sim. Você devia ir para muitos museus. Como é que era? Como é que é a Karime viajante? Ai, gente, é sempre assim mesmo. Eu tive uma grande fase da minha vida que eu amava viajar sozinha, justamente porque aí eu podia ir nos museus, assim, no meu tempo, entendeu? Eu gastava o dia inteiro lá. Nossa, sempre vendo a moda do lugar. Até quando a gente sai para jantar, né? A gente observa os espaços, o urbanismo. O que sempre me atraiu não foi tanto os pontos turísticos principais, né? Mas mais a vivência da cidade, vendo essa parte, inclusive, cultural, inclusive da natureza, né? A gente não se dá conta, às vezes, que na natureza tem muito de arquitetura, de design. Às vezes a natureza é o design mais perfeito, né? Que tem. Isso, é inspirador também. Então, enfim, isso que eu gosto, meio sem planejar muito, sair por aí descobrindo, vendo o que aparece no caminho e ver as diferenças, né, de um lugar para o outro. Isso é muito fascinante, muito incrível e muito inspirador também. Acredito. Inclusive, vocês não estão vendo agora, mas isso que a Karine falou sobre a natureza, gente, aqui ela tem muita inspiração. Aqui em volta é tudo arborizado, o jardim é lindo, tem uma fontezinha aqui, é maravilhoso. Então, inspiração não deve faltar aqui. Exato, aqui tem bastante. Bem estratégico. E dessa sua vivência pelo mundo, com a natureza, do mundo corporativo, de antes da Karime ceramista, o que você traz para o seu trabalho hoje? O que isso conseguiu agregar hoje no seu trabalho? Com a arte, o design? Sim. Bom, eu sempre falo que cerâmica e arquitetura é tudo projeto, só que a escala que muda, né? O prédio é muito maior, é muito mais demorado, mas o jeito de conceber as peças, de pensar nos desenhos, é igual, né? Para mim, eu trago muito dessa bagagem da arquitetura, inclusive do movimento modernista, menos é mais, né? Que legal. Isso já ensinava, assim. Então, eu gosto de fazer peças funcionais, minimalistas, com linguagem bem clean, realmente pensando primeiro na função, né? Eu não sou de fazer peças decorativas. Gosto muito quando as pessoas fazem isso no meu espaço, né? A criatividade de cada um é ilimitada. Mas as minhas peças, na minha linguagem, eu trago esse aprendizado da arquitetura, que primeiro vem a função, aí como que a gente vai resolver isso da maneira mais simples, porém, né, equilibrada, bonita, agradável aos olhos, né? Então, eu trago muito isso. E, por outro lado, até do mundo corporativo, eu agradeço muito a minha vivência, porque isso me ensinou a enxergar a cerâmica como um negócio mesmo, né? Inclusive, o trabalho que eu faço com as empresas que visitam, eu consigo fazer a ponte entre os aprendizados da cerâmica com a vida corporativa, porque eu também passei por isso, né? Então, sei lá, em outro momento da minha vida, sem a bagagem que eu tive, eu não conseguiria tocar esse negócio do jeito que eu faço hoje. Excelente. Inclusive, toda essa parte empresarial, segura que a gente já vai chegar lá, que é muito interessante. Tá aí, como é um dia na vida de uma ceramista? O que você faz? Porque eu achei interessante você falar que você projeta, né? E toda a função. Como é que você chega aqui? Então, para começar, que é bem variado, né? Porque eu faço aqui, eu trabalho sozinha. Às vezes, quando precisa, eu chamo uma ajuda pontual, mas eu faço tudo, desde a criação de peças, até a administração, até das aulas, até a limpeza do local, né? Então, digamos que é difícil pensar num dia típico para mim, porque cada dia é uma coisa diferente. Mas pensando assim, se eu tenho um dia de criação de peças, eu gosto muito de experimentar. Então, às vezes eu coloco algo no papel antes de criar.
Mas o que eu mais faço trabalhando com argila é pegar e ir pensando, eu fico pensando, né, eu tiro inspiração de muitas coisas, de muitas vivências, e eu venho, me deu vontade hoje, eu vou experimentar fazer vasos. Aí eu pego diferentes quantidades de argila e eu saio fazendo, e eu vou vendo onde essa, né, argila me leva, eu vou vendo vai a forma nascer. Vai do coração, do humor do dia, vai... Do humor do dia e do que eu tô, né, inspirada naquele momento. E assim vai. É todo um estilo de vida, né? Não é só... É arte, né? Então, também você respira aquilo, você vive aquilo. Com certeza. E eu achei muito interessante também que você tem ascendência japonesa e holandesa. Sim. E eu fiquei pensando como esses dois mundos se encontram dentro de você, dentro da Karime. A mistura dessas culturas e como isso interfere no seu dia a dia e se reflete no seu trabalho, principalmente. Como é que é? Como é que você cresceu? É bem interessante, né? Porque eu nasci na Holanda, né? Meu pai é holandês e eu morei lá até os 16 anos. Minha mãe é brasileira, mas o pai dela era japonês. Então eu falo brincando que eu sou bem vira-lata mesmo, misturinha de tudo, né? E então, assim, eu me sinto muito holandesa em certos aspectos, né? Questão de organização, até de compromisso, de às vezes ter as coisas mais certinhas, de, né? Enfim, as coisas, os estereótipos que a gente conhece, mas que não deixam de ser verdade, né? Então eu tenho muito forte essa parte em mim. Por outro lado, eu me sinto muito brasileira, não é à toa que eu moro aqui, né? Faz muito tempo. Eu gosto também as coisas os estereótipos que a gente conhece, mas valoriza. O calor humano, alegria, mais jogo de cintura, o que se traduz em mais liberdade para mim na hora da criação, né? Não ter que seguir os passos a passo tão certinho, tão regrado, né? Então eu vejo tanto a minha pessoa como as minhas peças são uma misturebinha, né? O resultado desse mix. E a parte japonesa é interessante porque o meu avô, né, por parte de mãe era japonês, mas ele veio para cá beber. Cresceu na colônia, mas acabou casando com a cearense, então, né, já foi não era tradicionalmente muito aceito. Então, ele nunca passou tanto dessa cultura japonesa de maneira consciente para minha mãe, né? A gente não tinha essa consciência tão presente no nosso dia a dia. Até que eu fui para o Japão ano passado, né? Outra viagem, outra descoberta. Fui com a minha irmã para o Japão e foi muito incrível porque eu descobri uma parte que eu reconheci, mas que eu não sabia que vinha dali, né? Certos jeitos de fazer as coisas, certos costumes, certas, inclusive preferências estéticas, né? Eu tenho uma forte influência japonesa na minha linguagem, então foi muito louco, porque falando até em linguagens de cerâmica, aqui no Brasil o que eu enxergo é um pouquinho da influência americana, talvez, que é uma cerâmica muitas vezes rústica, né? Tem essa associação, uma cerâmica um pouquinho mais pesada, peças maiores, às vezes é argila cheia de pintinhos, cheio de, né, elementos de cor. E a minha linguagem não é essa. A minha linguagem é uma cerâmica mais fina, mais delicada, mais minimalista, de cores mais lisas, e, né, com os pezinhos delicados, enfim. Então, quando eu cheguei no Japão e olhei, eu falei, gente, as minhas cerâmicas, tudo faz sentido agora. Né? Então, é bem interessante, realmente. É uma mistureba, enfim, que eu só agradeço por ter essas referências todas. É legal como não é uma coisa passada, é mais uma coisa sentida e vivida, né? Exatamente. Não foi explícito, mas você conseguiu descobrir isso mais tarde. Bem isso, foi uma descoberta mesmo. É muito legal, muito legal. E, bom, agora a gente chegou na parte dos workshops. E você faz workshops aqui com empresas, né? Também. Como é que você criou esse processo, talvez por ter vindo, né, do mundo empresarial? Exatamente. Como é que as pessoas se comportam aqui? Me conta mais. Então, na verdade, quando eu comecei a fazer cerâmica, eu pensava que eu só fosse fazer peças e vender essas peças. Logo descobri que
para fazer um negócio mesmo disso, eu teria que ter um volume, uma repetição, né? Pessoas trabalhando comigo e meio que virar uma fabricazinha, uma pequena fábrica artesanal, mas, né, fazer as coisas mais em série. Logo eu vi que também não era isso que eu queria justamente a liberdade de criação. Então eu vi que nas aulas eu teria uma possibilidade de aliar a minha criação, né, das minhas peças com um negócio rentável. Então, né, eu poderia passar o meu conhecimento, compartilhar o meu conhecimento, e eu vi que eu gostei muito disso. Eu comecei dando aula para pessoa física e como é gostoso compartilhar o que a gente sabe fazer e ver a reação das pessoas também, né, de se sentirem felizes, de terem conseguido fazer alguma coisa e tal. Então, foi muito gostoso. Eu acabei, né, comecei dando aula para poucas pessoas. E logo disso cresceu, justamente da minha vivência no mundo corporativo, eu vi que existia uma demanda ali, porque as pessoas, ainda mais saindo da pandemia, muitas pessoas trabalhando remoto, então tem uma necessidade de se encontrar, de fazer algo gostoso, né? Sair desse ambiente só da empresa e vir descontrair um pouco, né? Então as empresas estão muito acostumadas a fazer isso com, né, um happy hour, às vezes saem para cozinhar, mas elas podem também vir, passar uma tarde, uma manhã e fazer uma cerâmica, né? Então nasceu dessa ideia. E é muito gostoso de fato, porque quando uma pessoa se inscreve individualmente para aprender a fazer cerâmica, ela tem esse interesse, né? Ela quer aprender e já tem uma certa expectativa. Sim. Quando uma empresa vem, não é porque quis vir, é porque, né, o chefe convidou gentilmente, mas nem todo mundo tem essa vontade ou esse interesse, simplesmente caem de paraquedas. E é incrível como para todas essas pessoas que chegam, né, de paraquedas e que até chegam às vezes falando, eu não tenho talento, eu não sei fazer isso, quando elas confiam no processo e entendem que não precisam se estressar, que a ideia é relaxar e curtir o momento. Que é o oposto do ambiente de onde elas estão vindo. Né? Exatamente, o oposto. Deixa o celular de lado porque a mão vai sujar. Você não pode ficar olhando se está chegando o e-mail, né? Sim. Então elas conseguem realmente se concentrar na atividade e se surpreender que numa primeira aula, um primeiro contato, elas conseguem fazer uma peça. Então é sempre muito, muito positivo e muito surpreendente, né? Bem gostoso. Eu imagino que sim, esse processo de descoberta das pessoas, que foi o mesmo que você foi tendo ao longo da sua vida. Eu imagino que ver isso nas pessoas, ver, nossa, eu consigo, eu crio, né? Eu ponho beleza na minha vida, seja muito legal. É bem isso mesmo. E aí, puxando mais para o assunto de bem-estar, porque eu acho que isso tem tudo a ver, é esse o objetivo, inclusive, dos workshops. E enquanto a você, o que você, Karime, entende como bem-estar? E o que você faz, eu imagino, além das cerâmicas, eu imagino que isso aqui faça muito parte disso, mas o que você faz pelo seu bem-estar? Como você se cuida? Para mim, o bem-estar é sempre quando eu tô com a mente tranquila e os sentidos atentos, né? Então a gente já falou de beleza, né? Olhar, ver uma coisa bonita, mas tem a audição, uma música, um barulhinho de água, um barulho do mar, o tato, né? Gosto, enfim, todos os sentidos ativados e a mente tranquila. Então pode ser qualquer coisa que me traga essas sensações. Então com certeza a cerâmica faz muito parte disso, né? Mas pode ser uma massagem, pode ser sair para me divertir com os amigos, né? Pode ser uma tarde na praia, pode ser um esporte, né? Tem tantas coisas que trazem essa sensação de bem-estar, mas é sempre isso, mente tranquila e os sentidos atentos. Momento presente. Momento presente. É isso. E Karime, você me contou um pouquinho sobre como é o dia a dia aqui na oficina, o que você faz, como você se inspira, mas eu, assim como o povo que está vendo em casa, eu não faço a menor ideia de como é o processo realmente de fazer a cerâmica, né? A gente estava brincando aqui agora há pouco, né? Todo mundo conhece a cena do Ghost, né? Ali do torno, tô mexendo, moldando aqui. Mas me conta os
passos, como tudo começa? Certo. Então a gente começa com argila, né? Argila a gente sempre precisa sovar antes de poder realmente fazer uma peça, porque a gente não pode ter bolhas de ar dentro dela e ela precisa estar toda homogênea, porque senão, imagina, se tem uma parte mais seca, outra mais... né? Então a gente começa pela sova. Em seguida, quando eu vou trabalhar no torno, eu sempre peso a quantidade de argila, porque dependendo da peça que eu vou fazer, eu já sei que o meu bowl médio eu uso 450 gramas, o grande eu uso 1,4 kg, né? Tudo bem certinho pesado, né? Aí a gente vai com essa quantidade de argila certa modelar a nossa peça no torno. Só que nessa modelagem inicial, como ainda tem muita água, a gente não consegue fazer todo o acabamento fino. A gente faz uma peça, digamos, mais pesada, né? Mais inteira, assim, com a parede ainda um pouco mais espessa. Tá. E a gente espera um pouco até ela perder o excesso de umidade, o excesso de água que tem nela. Então depende do tempo também, às vezes é de um dia para o outro, às vezes leva mais tempo, né? Mas a gente espera essa peça descansar. Aí a gente volta para o torno com os tecas, que são ferramentas que a gente usa para esculpir todo o excesso de argila que tem nessa peça. Tá. Gente, depois a gente vai mostrar tudo isso, tá? Fica calmo, passo a passo, vem ilustrado ainda, peraí. Ilustrado, né? Então a gente pega essa peça, dá todo esse acabamento para dar o formato final para ela, né? Depois de ter, então, dado esse formato final, a gente precisa deixar essa peça no ar, no tempo, para perder toda a umidade solta que tem na argila. Então ela vai chegar num ponto que a gente chama ponto de osso, né? Que é argila seca, sem água, mas ainda é argila. Então a gente ainda pode reciclar, aí é só botar água e volta a sovar e começa do zero o processo. Não gostei, quero fazer de novo. Exato, eu acho isso muito interessante da argila, né? Porque a gente não precisa ter medo de errar. A gente pode experimentar infinitamente. É isso aí, é um bom aprendizado para tirar da cerâmica, com certeza. Né? A vida é feita de erros e é por isso que a gente acertos, continua e testes e experimentações, e assim a gente vai fazendo. Tá. Se eu gostei daquela peça, eu realmente quero transformá-la em cerâmica, ela vai para a primeira queima. Essa queima a gente chama de queima biscoito e ela acontece... Tudo depende da argila, do ceramista, do forno, mas no meu caso eu queimo a 960 graus. E depois dessa primeira queima, ela já é cerâmica, então ela já suporta o contato com a água, mas ela ainda é porosa, tem bastante porosidade. Então, aí sim eu vou esmaltar a peça e ela volta para o forno para a segunda queima, que é o queima esmalte. Aí ela fica, não sofre mais alteração, né? Exato, nem fica impermeabilizada, né? Eu nem consigo mais reciclar depois da primeira queima, né? Eu posso até reaproveitar, posso triturar, usar na construção civil, usar dentro da argila como um componente que não retrai, enfim. Tem mil usos. Entendi, que legal. Mas depois de transformada em cerâmica, não tem mais volta. Nem triturada, não dá pra colocar no meio. Não, aí triturada dá. sim. Né? Se eu triturar a cerâmica, por exemplo, brita na construção civil, eu posso usar cacos de cerâmica, né? Mas eu não consigo mais transformar aquilo em argila, não volta no tempo. Né? Então, e aí sim, né, eu vou esmaltar e aí ela passa pela segunda queima, que no meu caso é 1265 graus, eu trabalho com alta temperatura. Mesmo a baixa temperatura na cerâmica é alta, tá? Até os 1200 graus a gente chama de baixa. Tá, entendi. Mas no meu caso é alta temperatura, 1265. E aí sim a gente tem a peça pronta, impermeabilizada, pronta para virar uma peça utilitária. Receber comida, receber água, tudo certo. Legal. Curiosidade, você disse que a sua é mais alta temperatura. Tem algum motivo específico para acabamento de peça? Na verdade, são indicações de uso. Para utilitário, em geral, e gente, tudo tem exceção, tá? Tudo tem, né, jeitos de fazer. Sim. Mas em geral, a gente fala que a cerâmica de alta temperatura é mais apropriada para utilitários porque ela tem uma baixíssima porosidade. Então não vai entrar alimento. Se eu esquecer o copo de café na mesa, não vai manchar
a mesa, sabe? Isso é bom. E também não ajuda a não proliferar a bactéria também, Exato, né? não vai mofar aquela peça guardada no armário, né? Bom. Mas assim, cada argila vai indicar a temperatura correta. Então, a alta temperatura, antes de mais nada, é uma classificação que a gente dá para os tipos de cerâmica que existem. Tá, entendi. Tá, passo a passo feito. Agora a gente vai ver as belezas que você criou, Tá, certo? legal. E que os Vamos alunos lá. criaram, é isso? Que eu criei e que os alunos criaram. A gente tem tudo aqui no estúdio. É isso. Ótimo, vamos lá. Essas são as peças que eu faço aqui no estúdio, né? A maioria delas eu faço no torno. Quando a peça é feita no torno, você meio que consegue ver aqui, tá vendo que tem uma marcaçãozinha horizontal, né? Sim, tem essa os risquinhos. Exato. Dá pra ver onde ela foi e feita. tem um pouquinho essa carinha de mais perfeitinha, entre muitas aspas, lógico, as peças são feitas à mão, nada é perfeito. Sim. Mas tem essa cara bem retinha, bem fina, tá vendo? Que a gente consegue conferir. Bem fininha mesmo, é bem delicada a pontinha dela. Exato. Por causa do torno. Como o torno mesmo que gira, ele me possibilita esse nível de acabamento por igual em torno da peça toda, né? Tá. Enquanto temos essas outras aqui que já são feitas na modelagem manual, na placa. Porque a placa é uma outra técnica que a gente abre uma placa como se fosse uma lasanha mesmo, né? E assim vai modelando. Então ela tem essa característica, eu uso nesses casos a placa porque me atende mais a fazer esses pratos, essas travessas e depois eu só modelo com a mão essa levantadinha da borda, né? E aqui são bolzinhos, né? Potinhos de comida. Exato. E aqui eu tô imaginando que é uma refeição que eu gosto muito de comer. Isso aqui é um apoio não de talher comum, mas é um apoio de hashi. É isso mesmo. Pra comida japonesa. Exato. Entendi. Então esses aqui são específicos pra isso, né? São mais, como eu falei, né? Até eu sou uma mistura, minhas peças também. Então pode ser usado sim para comida japonesa. Até costumo chamar de kitsushi, porque é o que as pessoas mais usam. Só que ao mesmo tempo eu adoro isso para servir um queijinho com uma geleia, por exemplo. Muito legal também. Né? Ou só o potinho para guardar uma bijuteria, servir os docinhos, né? Então eu gosto brigadeiros aqui, né? Embeleza o brigadeiro, o brigadeiro embeleza a peça, não é? Eu gosto de usar a criatividade, deixar solta a imaginação, entendeu? Ah, gostei. E aqui tem esse acabamento com brilho, o né? esmalte, exato. O esmalte. Então, o que é legal entender aqui? Essas peças, aqui eu já uso uma argila verde, tá vendo? Que ela é uma tonalidade um pouquinho diferente. Não é pintura isso? Não é pintura. Eu já uso uma argila verde e eu aplico o esmalte transparente só por dentro. Estão vendo? Gente, isso é a cor da argila, não é pintado. Aqui eu uso argila azul e o esmalte transparente. Que incrível! Aqui já é um pouquinho diferente. Aqui eu uso uma argila dessa cor aqui, né? Que a gente chama de rosa 50, mas é esse tomzinho areia. Cru, né? Exato. E eu uso uma coisa que é chamada de engobe. Então, é como se fosse uma pintura, mas na verdade é uma argila mais líquida de cor preta, que eu aplico em cima. Aí eu coloco uma máscara, né, uma fita crepe, jornal, qualquer proteção, eu pinto e depois eu tiro essa proteção. Aí fica marcada a cor da argila. Muito legal. E a pergunta, aqui você me falou, passa pelo esmalte para não ficar porosa. A porosidade dessa, como é que Tem diferença? É a própria argila que deixa de ser porosa. Isso a gente chama de sinterização na cerâmica. Quando sinteriza a argila, sinteriza a cerâmica, fecha bem o poro e ela não tem mais a porosidade. Então, nesse caso, o esmalte tem função estética, né? Eu gosto do contraste, que realça a cor e a textura, né? Então, eu gosto dessa aparência. E também, pensando na higiene, quando é mais liso, fica mais fácil de limpar, né? Do que uma textura um pouquinho mais áspera, que pode ficar presinha em alguma coisa. Então, pra mim, tudo que é coisa de alimento, eu gosto de passar esmalte. Mas não é pela impermeabilização. Entendi. Sem esmalte, é tão não porosa quanto com esmalte. Tá certo.
Aprendido. Aqui, ó, só pra ver, é feito o contrário daqui, né? Aqui eu mencionei que a peça toda é pintada. É só uma aqui fitinha. é só uma tirinha que eu pinto. Ai, lindo. Então essas são as peças da Karine, gente. Ela faz, ela cria, são lindas. E agora a gente vai para ver a dos alunos, Peças é isso? de alunos, é isso mesmo. Então aqui nessas prateleiras eu deixo todas as peças que os alunos ainda vão vir retirar, né? Então tem peças que são feitas no torno, mas a maioria delas é feita na modelagem manual. O que eu acho muito legal é que você consegue ver que já numa primeira aula, um primeiro contato com a cerâmica, as pessoas conseguem fazer coisas muito bonitas, né? É sempre muito gostoso esse momento da entrega da peça para o aluno, que ela vê o que ela conseguiu Eles mesmos fazer. se surpreendem, né? Eles mesmos se surpreendem. Essa mesma ideia de pintar com engobe, no caso dos alunos, a gente usa uma só cor de argila, que é essa mesma rosa 50, né? Que com o esmalte fica assim. Só que na aula, eles mesmos podem pintar com as cores que eu tenho aqui disponíveis no estúdio. Então, assim também que a gente consegue, né, fazer esses detalhes que eu mostrei aqui. E aí, de novo, né, a criatividade de cada um. Eu ensino 3 técnicas básicas, que é belisco, acordelado e placa. E com essas técnicas, cada um vai fazendo a peça que ela quer fazer. É muito gostoso mesmo poder ensinar isso para as pessoas. Muito bom. E aqui eu tô vendo marca de folhinha. Você disse, isso não é... Como isso é feito, né? Porque tem folhinha aqui. Tem folhinha aqui. Então, Tem é uma a folhinha mesma ideia da listrinha que eu mostrei ali, né? Que é o seguinte, a gente pode usar uma máscara para colocar uma folha. Então, nesse caso, a máscara, a pessoa vai mesmo no quintal, de novo a natureza inspirando, ela escolhe ali uma folhinha, coloca na argila, pinta por cima e depois tira a folha. Aí fica essa folha marcada. Enquanto aqui já é o contrário, eu tenho ali outras máscaras que são para fazer só o desenho colorido, então é algo... tá bom, é tipo um stencil. Isso mesmo, é um stencil. Aquilo que a gente faz no papel ou com grafite, né? Exato. Colocar na parede. É a mesma essência do grafite, só que, né, é o processo. Então a gente, quando a argila ainda está úmida, a gente consegue aplicar esse stencil super bem para não escapar nada da cor por baixo e a pessoa pinta, né? Não precisa nem de fita em volta, a argila já faz o papel de grudar direitinho. Exato, não precisa segurar, é bem isso, a argila já prende. E aqui a gente tem as peças que ainda não foram queimadas, né? Então isso aqui tá na argila crua. Precisa ter muito cuidado no manuseio, né? Porque a argila crua, ela é muito frágil. Ela pode quebrar, não pode cair água, nada disso. Mas vocês veem como essas cores estão mais apagadas, né? Sim. Essas peças vão depois se transformar naquelas cores que vocês viram ali. Então, essas peças, por exemplo, são todas azuis. É esse tom de azul. Ela que começa assim, e quando ela perde a água, quando ela passa pelas 2 queimas, ela sofre a transformação química para se transformar em cerâmica, e com isso também a cor, a aparência, tudo muda completamente. É realmente uma mágica que acontece ali dentro do forno. Tudo uma alquimia, é meio mágico mesmo. Exato. Então aqui é amarelo com azul, aqui é verde, branco e preto já é mais fácil de diferenciar, né? Mas essas outras cores, elas mudam realmente completamente. Tá, e aqui realmente não pode nem deixar até me afastar, porque a apresentadora é um pouco... Não vamos chegar muito perto. Legal. Ai, eu tô louca pra ver isso pronto. Agora... Outra coisa interessante que eu nem mencionei antes é o encolhimento. Porque com a secagem, a perda da água, né, as queimas, a peça encolhe muito. 18% as minhas argilas na média. Então é quase um quinto. Se a gente faz um copo com 10 centímetros de altura, ela sai do forno no final com 8, né? Então é outra parte da transformação ali que as peças sofrem. A gente tem que fazer tudo grandão, tudo bem desengonçado para calcular, para chegar na medida certa no final. É verdade que você vai me mostrar o processo passo a passo para fazer a peça. Vamos lá? Vamos lá. O segredo, quando a gente trabalha no torno, é centralizar a argila. Então é algo bem simples, mas é a coisa mais difícil de se fazer.
Com a argila centralizada, quer dizer que ela fica parada, né? Então, no início, estão vendo como ela tá dançando? Porque ela ainda tá fora do centro. Então, os primeiros movimentos são todos feitos para prender a argila no torno e para botar ela paradinha no lugar. E a gente precisa ir umedecendo a argila para que ela deslize na mão. Se não colocar água, a argila começa a agarrar na mão e ela não desliza mais, né? Estão vendo que agora ela já não mexe mais, né? Então quer dizer que ela tá parada e aí eu posso começar a fazer a minha peça. Os primeiros movimentos são sempre para abrir a base. E é muito importante prestar atenção na parte interna. Vocês lembram quando eu falei do acabamento, que a gente tira o excesso? Esse excesso é tirado por fora e por dentro a gente não mexe. Então, o que importa mais é a parte interna da minha peça. Abri o fundo, vou começar a subir a parede. Depois de subir a parede com uma espessura toda mais ou menos por igual, é que começa a brincadeira do formato. Então agora, por exemplo, se eu quiser fazer um vasinho, ó, eu posso vir aqui e fechar. Peça feita. Isso, assim mesmo. Tá, vamos lá. Agora, você faz essa pressão para baixo e a argila quer dançar, mas a tua mão quer ficar parada no lugar. Assim você vai começar a mandar na argila. Tá. Isso. Aí agora, você lembra que no começo eu fiz um movimento assim de apertar a argila para ela subir? Isso ajuda a colocar a argila no lugar. Então você vai fazer uma pressão mais com essa parte de baixo dos dedos para a argila começar a subir, sabe? Tá, sim. Isso mesmo. E tenta não estrangular, que daqui a pouco vai soltar essa parte de cima. Tá. Isso, vai achando o equilíbrio entre o deslizamento da argila, a velocidade do torno e a força das mãos. Certinho. Em que momento eu vou... Peraí. Não, primeiro é essa subida. Pode Tá começar dando muito certo por enquanto. O que tá errado? Pode começar a subir as mãos. Vai deslizando para cima para isso tudo ficar no lugar, com as mãos bem paradinhas. Isso, certíssimo. Tá vendo? Aconteceu. O que eu faço agora? Vamos tentar... Posso botar a mão? Claro, por Tentar favor. botar tudo no lugar. Me salva, Karine. Vamos ver se a gente consegue grudar de volta. Ai, que melequinha gostosa. A gente volta a ser criança mesmo, né? Gira um pouquinho mais rápido pra mim, por favor. Isso. Vou só subir um pouquinho de novo. E aí, descendo, a argila já vai entrar no lugar. Ó, tá vendo? Parece muito fácil quando ela faz, gente. Pronto. É um controle muito fino que tem que ser feito das mãos, né? É um equilíbrio, né? Entre todas as forças, todas as posições das mãos, do dedo. Agora, com o dedo, indicador ou polegar, você pode começar a fazer um furo. Isso. Eu imagino que isso seja excelente pela questão de coordenação motora, assim, raciocínio lógico, emocional mesmo, assim, para as crianças, né, para os adultos, para todo mundo. Com certeza. Você percebe que não dá para pensar em outra coisa, né? Não. Ainda mais no começo, é foco total. Aí você vai abrir, puxar esse dedo indicador para abrir esse fundinho, ou polegar, né? Isso. Assim? Isso mesmo, certinho.
Eu acho que eu fiz uma piscininha aqui no meio. Pode E agora? Pegar um pouquinho a esponjinha para secar o excesso de água. Isso, já aproveita para umedecer a parede de novo, seca o excesso de água no meio. Isso mesmo, deixa esse fundinho bem retinho e depois você já pode começar a subir a parede. Isso, já tá subindo um pouquinho, percebe? Porque essa pressão entre o indicador e os demais dedos ali que estão subindo essa parede, tá ótimo. Tô sentindo ele ficar meio instável na minha mão. Agora acho que precisa de água, né? Precisa de água e a gente precisa da mão paradinha de novo para ela voltar pro lugar. Tá vendo? E ó, aqui no meinho já tá começando a ficar bem fina a sua parede. Então tenta pressionar um pouquinho mais aqui embaixo, ó, que ainda tem bastante argila, sabe? Aí você posicionando as mãos assim, ó, você consegue entre os dedos puxar a argila daqui de baixo e subir. Vamos lá. Ó, mas já tem consertar essa parede. Aí, gente, já tá muito melhor que muita gente. Isso. O aplicativo deu efeito, Vitória. Deu efeito. Fala pra mim, Ah, é? Karime do céu, olha só. Olha. Tem um aplicativo que chama Pottery 2. Para iOS e Android. E de uns meses pra cá, eu venho fazendo potinhos virtuais. Virtuais. Sim. Olha aí o resultado, gente, tá maravilhosa. Tá dançando um pouquinho, mas faz parte. Primeiro pote da vida tá lindo. Se você quiser agora, você pode dar aquela brincada no formato. Lembra? Sim, fechar um fazer pouquinho, abrir um pouquinho, ver onde a argila vai. Ai, meu Deus. Pra subir Como é que faz pra subir? Aperta com os dois dedos assim, ó. Uma dentro, a outra por fora. É a distância entre os dedos. Só que você não tem mais muita argila, tem um pouquinho ali na base. A parede já tá começando a ficar mais fininha. Isso, ali na base ainda tem um pouco. Perfeito. É legal, né? Quando você aperta lá embaixo. Sim, ele começa a subir. Mesmo. É. A língua de fora é de lei, né? Pra você se concentrar. Concentração de verdade. Oh, e é sério, não tô puxando saco não, mas tá indo muito bem. Sim, o aplicativo deu efeito, e daí? Né? Gente, tá aí indicação. Baixa esse aplicativo, porque... E você dá aula, né? Eu dou aula sempre no formato de workshops, aulas avulsas. Desculpa, mundo. Você já tem uma mais nova viciada. Oba! Meu Deus. É que a bordinha eu posso afinar ou não é recomendado? Pode afinar um pouquinho. E aí, você falou pra fazer, como é que faz a bordinha se você assim? quiser brincar um pouco, tá vendo como vai respondendo? Mas tá ficando torto, muito torto. Olha, tá ficando um potinho assim. Ai, tá um vasinho muito bonitinho. Tá começando a ficar um pouco molenga, porque aí vira... A argila vai cansando, né? Ela começa a ficar fina, muita água e ela deixa de ter tanta plasticidade. Ela já não responde mais tanto ao que a gente quer fazer. Ela tem um tempo certo para ser feita, né? Um tempo certo, uma umidade certa, uma espessura certa, né? Então, quando a gente percebe esse joguinho, é bom pensar na finalização. Ou já deixar, ou sabe? Então... Pra mim, essa é minha obra-prima. Parabéns, maravilhosa. Tá. Êêêê! Perfeito. E ela finalizou e não para de... É verdade. Ó, pode ver aqui, ó. Isso. Ai, potinho, tá aí. Tá aí, tá maravilhosa. Agora eu tiro, né, o potinho daqui com isso aqui. Ó, agora a gente pode primeiro secar um pouquinho esse excesso de água.
E aí você pode passar esse fio por baixo, bem esticado. E aí vamos torcer para o fundo continuar existindo, porque às vezes a gente deixa tão fininho que acaba cortando, sabe? Deixa bem esticadinho assim. Isso, e passa rente a madeira. Isso. Tá Foi? certinho, foi. Aí a gente pode tirar toda essa madeira. Pronto. Tcharam! Obrigada, Karine. Obrigada, professora. Linda. E agora a gente tá aqui. Se você não sabe o que é isso, eu te apresento. O que é isso, Karine? Esse é o forno de cerâmica elétrico. Existem vários tipos de forno, né? Esse, no meu caso, eu uso esse forno elétrico, que ele chega até 1290 graus. Então, eu queimo a 1265. E ele, por dentro, ele é todo abertão, né? Então a gente consegue fazer a distribuição das peças nele conforme a nossa necessidade, usando esses pilarzinhos, né? E prateleiras que a gente compra, o mobiliário de forno. Então, todas as cerâmicas que você faz lá no estúdio, os alunos fazem lá no estúdio, vêm pra cá. Passam por aqui pra serem duas finalizadas. vezes. 2 vezes. Porque elas passam primeiro pela queima biscoito, né? Que é numa temperatura mais baixa. E dali sai a peça que a gente também chama de biscoito. Já é cerâmica, né? Só que ela ainda vai receber o esmalte. Então, essa aqui é a mesma peça que já recebeu o esmalte por dentro, que é essa camada branca aqui. Aí volta para o forno, 1265 graus, e isso vira aquela camada transparente, brilhante que vocês viram ali dentro. Muito legal. É assim que... Esse é o passo final da Esse cerâmica. é o passo final. E Depois vai de argila para cerâmica, vai de argila fato. para cerâmica utilitário. Depois é só usar e ser feliz. Karime, muito obrigada. Muito obrigada por Obrigada receber a a gente vocês, aqui, viu? por ensinar a gente, por ensinar a todos nós, quem está assistindo também, por ter me deixado participar, né, fazer a bagunça. Eu amei. Espero que vocês que estejam em casa também tenham amado. Então nós ficamos por aqui. Fica o meu agradecimento para a Karime. Ficam aqui as redes sociais dela. Nosso editor colocará aqui bem bonitinho para você segui-la, ver o conteúdo, ver como é que não é e quem sabe fazer um workshop com ela, do mesmo jeito que eu amei fazer, né? Ali só um tiquinho. E a gente espera que vocês tenham amado, como nós amamos fazer parte desse universo esse tempinho. Sigam a gente nas redes sociais também, vão ficar aqui os arrobas, tanto o meu quanto da @RedeUmaTV. Segue a gente lá para acompanhar tudo que tá rolando. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. E ficamos aqui, eu e Karine. Obrigada, gente.